Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês mais notícias do Mengão Queridão nesta quarta-feira, dia 21 de dezembro de 2022. A nação está em polvorosa, querendo ídolos, querendo reforços a todo momento. E qualquer nome que aparece no mercado, a nação já fica ouriçada e já fica logo perguntando: será que é verdade? Será que procede? São essas as principais perguntas que eu recebo no meu WhatsApp. Fabrício, procede? E um jogador saindo de algum clube. Fabrício, será que é verdade? E um jornalista amarrando o nome do Flamengo a um jogador. Nesse vídeo aqui eu quero falar com vocês sobre as duas novas especulações no Mengão Queridão. Eu quero falar sobre o Isco, o espanhol, que jogou muitos anos no Real Madrid, na seleção da Espanha, e quero falar também sobre Douglas Costa. Esses dois nomes estão sendo vinculados ao Mengão Queridão nos últimos 2 dias. O Douglas Costa, mais recentemente, nas últimas horas. E eu quero falar para vocês aquilo que eu apurei, aquilo que eu verifiquei e chequei sobre esses dois nomes. Então fica até o final para você não perder absolutamente nada do que eu tenho para falar para vocês. Deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilha os nossos vídeos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em todo lugar que você me vê postando, reposta, retuita, compartilha, no WhatsApp, no Telegram, é importantíssimo. Não esquece também de falar para os seus amigos e para suas amigas rubro-negras da existência do Fla Nação VP e do Resenha Rubro-Negra. Daí eles vão vir conhecer os canais, quem sabe eles gostem e fiquem por aqui conosco, né não? Tô contando com vocês, hein? Bom, agora vamos ver aquele recadinho do OneFootball e eu volto em seguida com todas as informações do Mengão Queridão, principalmente no que diz respeito a Isco e a Douglas Costa. Roda o VT, produça. O OneFootball é o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Com o OneFootball, vocês podem ver todas as notícias do Mengão Queridão em tempo real. Saiu, tá lá, nação. Também dá pra ver os melhores momentos de todos os jogos da Copa do Mundo. Sabe aquele jogo que você gostou pra danar? Que você se divertiu assistindo? Pois é, pode procurar lá no OneFootball que você vai achar os melhores momentos. Além disso, tem uma funcionalidade no aplicativo que chama-se Red to Red. O que a Red to Red faz? Analisa os confrontos da Copa do Mundo e também de outros campeonatos, pegando um time contra o outro e analisando os últimos 5 anos desse confronto. Ó, apostar agora virou mamão com açúcar com essa funcionalidade do OneFootball. O melhor é que o OneFootball tem para iOS e Android e é totalmente de graça. Basta você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo e baixar hoje mesmo o OneFootball. O OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. O link está aqui na descrição do vídeo. Antes de mais nada, eu quero falar para vocês que os nossos vídeos saem todos os dias às 7 horas da manhã no Fla Nação VP, ao meio-dia aqui no Resenha Rubro-Negra, 15h30 aqui no Resenha Rubro-Negra e 19 horas fechando o dia no Fla Nação VP. Então, se o YouTube não te notificar, você já sabe dos horários dos vídeos e podem vir direto para cá que vocês vão ter os vídeos falando sobre as notícias do Mengão Queridão. Valeu? Nação, vamos começar então o giro de notícias para essa tarde do dia 21 de dezembro de 2022. Primeiro, eu quero falar com vocês sobre o Isco. O Isco é um meia que é destro, tem apenas 30 anos, joga pelo lado esquerdo do campo, fazendo mais ou menos a função que o Arrascaeta faz. O Isco recebia salários no Sevilha, e eu estou colocando no passado, porque ele está rescindindo seu contrato com o Sevilha, cerca de 6 milhões de euros por ano, o que daria na cotação do euro hoje 32,9 milhões de reais por ano, o que daria um salário de 2,75 milhões de reais mensais. Ninguém no Flamengo ganha mais de 1,8 milhão de reais. Então, como a nação está pedindo o Isco no Flamengo, o Flamengo teria que estar disposto a pagar a ele bem mais de 1,8 milhões de reais, porque 2,75, ainda que você diga para mim assim, Fabrício, mas ele está com dificuldades de se encaixar, ele já não está assim tão requisitado na Europa, ele pode aceitar baixar os valores salariais. Ok, mas baixaria para quanto? Para 1,8, para 1,5, para 2? Como que seria essa negociação que o Flamengo teria que tentar com o Isco?
seria bastante complicada. Mas não vamos levar em consideração a situação financeira. Também não vamos levar em consideração que o Wolverhampton, lá da Inglaterra, já está negociando com ele, tá? Está esperando só ele ficar livre no mercado para dar sequência nas conversas com o Isco. Não vamos levar nada disso em consideração. Vamos pensar apenas no Isco vindo para o Flamengo. Para um jogador europeu vir para o Flamengo, e quando eu estou falando jogador europeu, meus amigos, eu não estou falando do Felipe Luiz, do Rafinha, do Davi Luiz, esses são os jogadores sul-americanos que atuam na Europa. Eu estou falando de jogador europeu mesmo, como o Pablo, por exemplo, espanhol, que veio e jogou 8 meses pelo Flamengo. Para esses jogadores virem para cá, você tem que montar um projeto de vida para esses caras. Nesse projeto de vida, você tem que justificar um bom motivo para eles saírem da Europa, onde eles nasceram, saírem de perto dos filhos, das esposas, dos amigos, para poder virem para cá, para a América do Sul. Então não seria só o salário que o Flamengo teria que pagar. Teria que pagar uma boa casa, teria que montar um projeto para colocar os filhos dele numa escola espanhola dentro do Rio de Janeiro, dar toda a cobertura familiar que o jogador precisa e, principalmente, achar argumentos válidos para um jogador que já atuou pelo Real Madrid ter objetivos para vir jogar na América do Sul. Uma vez eu conversei com o Marcos Braz sobre isso, há muito tempo atrás, e ele explicava como era difícil de convencer o jogador que está na Europa há muitos anos a vir para o Flamengo. O Felipe Luiz mesmo, que é um jogador brasileiro que estava há 14 anos na Europa, foi um parto para trazê-lo para o Flamengo. Foi uma série de projetos que teve que ser mostrado uma vez, 2, 3, muita argumentação, e o cara é brasileiro. Então, para você tirar um europeu de lá para trazer para cá, você tem que estar em circunstâncias muito especiais, pessoal. Como estava o Pablo Mari. O Pablo Mari estava num clube que naquele momento era um clube pequeno, que era o La Coruña, não gozava da simpatia do torcedor. Eu cheguei a postar um vídeo aqui no canal dele jogando a camisa para a torcida e a torcida jogando a camisa para ele de volta. Ele não era querido. Ele vem para o Flamengo, então, para tentar dar um up na carreira dele. Na verdade, o Pablo não tinha nada a perder. E aí ele vem para o Flamengo, jogou muito bem, foi muito monstro, conquistou muitos títulos, deu um up na sua carreira como ele realmente queria, e na primeira oportunidade de mercado na Europa ele foi embora. Eu fico triste de ver a nação rubro-negra ficar assim, se iludindo com alguns nomes. Isco, Cristiano Ronaldo. Esses jogadores europeus não têm objetivos na América do Sul. Fabrício, o Flamengo vai disputar o Mundial de Clubes. Se não me falha a memória, o Isco foi campeão pelo Real Madrid do Mundial de Clubes. E o Mundial de Clubes, gente, nós damos muito valor a ele. Mas os europeus não. Roberto Carlos já falava disso, que os caras ficavam no hotel, enchendo a cara até tarde, para jogar o Mundial de 2000 aqui no Brasil, horas depois. Então o europeu não dá um pingo de valor para o Mundial de Clubes. Se tiver à toa, não tiver nada, não tiver nenhum campeonato para jogar, os caras disputam o Mundial de Clubes a valer. Agora, como o Real Madrid esse ano está entre o Mundial de Clubes e a Champions League, os caras estudam mandar um time alternativo. Na verdade, a informação que eu tenho é que não vai rolar time alternativo. Todo mundo que estiver bem fisicamente deve viajar para Marrocos e para Marrakech. E o treinador vai utilizar os jogadores à medida que ele achar que é necessário. Então pode não ser necessário usar nenhum dos titulares na semifinal. Contra o Flamengo, se o Flamengo for enfrentar o Real Madrid, vamos ver o que o Carlo Ancelotti vai separar. Mas a ideia dele é conseguir participar do Mundial sem usar os titulares. Porque para eles não estão nem aí. O lance deles lá é a Champions League. Então, não há objetivos para você trazer um cara europeu para o Flamengo, ainda mais um cara realizado como é o Isco. Você vai falar o quê para ele? Olha, vamos lá para a América do Sul, ficar longe da sua família, dos seus amigos, do ambiente que você já tem costume, para ganhar menos do que você está ganhando aí na Europa. Não dá, é difícil. Então, por toda a experiência de ter vivido esses últimos anos ao lado do Marcos Braz, ter tido a oportunidade de conversar com ele algumas vezes, de o ter ouvido em algumas entrevistas que ele deu, eu digo para vocês que dificilmente o Flamengo vai procurar o Isco. Pode até sondar, porque a obrigação dos caras é sondar mesmo, tem que fazer isso mesmo. Mas o Isco vir para o Flamengo, eu não me iludiria com isso. Hoje, a informação que eu tenho é que não tem absolutamente nada.
com o Flamengo e com o Isco por causa dessas barreiras que eu acabei de relatar para vocês, que pode parecer bobagem, mas se vocês parar para pensar, você sairia da sua casa, já com 30 anos de idade, lhe restando aí 1 ou 2 anos de carreira, para jogar no Vietnã? Você sairia aqui do Brasil para jogar lá no Vietnã, nos seus 2 últimos anos de contrato, com você podre de rico, com você já tendo conquistado Champions, já tendo conquistado Libertadores da América, Brasileirão, Copa do Brasil, você já ganhou tudo aqui no Brasil. Tem dinheiro pra caraca, sua família tá toda aqui. Você iria nos 2 últimos anos jogar no Camboja? Pô, é mais ou menos assim. É claro que o Brasil não é o Camboja, não é o Vietnã, mas os caras não têm nenhum envolvimento para poder vir aqui. Ah, Fabrício Seedorf veio. O Seedorf tem esposa brasileira. E ele queria jogar aqui porque ele é muito fã do Zico. Sempre foi. Vira e mexe, ele tá aqui no Brasil jogando o Jogo das Estrelas do Zico. E a esposa dele é brasileira. Então ele tem um laço. O Seedorf fala melhor português que eu até. Então ele tem um laço com o Brasil. Então explica-se. Cada jogador europeu que veio parar aqui, explica-se. Petkovic, não tinha lugar para ele jogar na Europa, ainda assim ele jogou no Real Madrid, né? Mas são situações muito pontuais. Então, pessoal, não se iludam com a questão do Isco no Flamengo. Não é porque ele tá saindo do Sevilha que ele vai vir para cá. O Isco nem sabe que a torcida do Flamengo tem algum tipo de envolvimento para querer trazê-lo para cá. Ele tá negociando com o Wolverhampton da Inglaterra. E dificilmente a gente vai ver um nome de europeu no Mengão Queridão. Eu gosto de jogar limpo, olho no olho com vocês. Não tem essa de fazer salseiro, sensacionalismo, para poder render 2, 3 vídeos falando do mesmo cara. Se eu sei ou se eu apurei e chequei que as chances disso acontecer são mínimas. Então, Isco no Flamengo, neca de Pitibiriba, tá? Sobre Douglas Costa, aí já é diferente. Douglas Costa no Flamengo já é bem mais viável do que o Isco. Por quê? Porque é um sul-americano. É um cara que quer voltar pro Brasil. É um cara que tem família no Brasil. Então você não precisa montar uma estrutura pro camarada vir pra cá. Diferente do Felipe Luiz, do Rafinha, do Isco, do Pablo, né? É uma situação completamente diferente. O Douglas Costa, segundo o Everton Guimarães, tem 3 reuniões aqui no Brasil. Uma com o Grêmio, uma com o Botafogo e uma com o Flamengo. Como eu falei para vocês, o Douglas Costa tem 32 anos. Na última temporada, jogando pelo Los Angeles Galaxy, ele conseguiu fazer 65% dos 44 jogos da equipe de Los Angeles. Ele marcou 4 gols e deu apenas uma assistência. Nós vimos o Douglas Costa no Grêmio e nós vimos o quanto o Douglas Costa sofreu para permanecer em campo pelo Grêmio. Fazer 65% dos jogos na MLS não é como fazer 65% dos jogos aqui na América do Sul. A competitividade da MLS é diferente da nossa. O futebol é diferente do nosso. A pegada da MLS é muito mais branda do que a pegada sul-americana. Então não dá para comparar um jogador atuar na MLS e um jogador atuar aqui na América do Sul. Tanto é que pelo Grêmio o Douglas Costa ficou mais lesionado do que jogando. Mas não é isso que vocês querem ouvir de mim. Vocês querem ouvir se realmente ele tem essa reunião com o Flamengo. Pessoal, segundo eu apurei, não há essa reunião com o Flamengo. Isso daí, segundo me foi informado, ele pode até ter a reunião com o Botafogo e com o Grêmio, mas se não colocar na notícia o nome do Flamengo, quem liga? Só de você ver o patamar das equipes que estão tentando ele, vocês já deduzem que não é verdade. Grêmio, Botafogo e o Flamengo. Quer dizer que o Flamengo está procurando o jogador no mesmo nível que Botafogo e Grêmio. Não está. Não está nos planos do Flamengo contratar um jogador de 32 anos, metido a estrelinha, que se lesiona pra caraca. Não está nos planos do Flamengo a contratação do Douglas Costa. Como eu sempre digo a vocês, eu não sou o senhor das fontes, eu não sou o único canal que só fala verdades. É porque quando eu falo para vocês, eu falo daquilo que eu faço, humildemente. E falo que eu não estou aqui para desmentir ninguém. Respeito e tenho um carinho por todos os jornalistas. Gostem de mim ou não, que cobrem o Flamengo. Todos eles. Acho o maior barato, todos eles. E respeito o trabalho de todos eles. Mas para você, eu só sinto confiança de passar aquilo que eu apuro. Se eu não conseguir apurar, se eu não conseguir checar, eu não falo. Eu espero.
Não é porque saiu uma notícia que eu sou obrigado a falar dela. Se eu não acredito na notícia que está saindo, ou se eu não chequei, eu não vou falar. Só quando eu checar. Eu não quero desiludir e frustrar vocês como eu já fui. Então, até onde eu apurei, não há reunião do Flamengo marcada com Douglas Costa. E se não falassem, não colocassem o nome do Flamengo, ninguém ia nem ficar sabendo. Então é uma estratégia de empresário. Para dar visibilidade ao meu cliente, nós temos negociação aí com o Grêmio, com o Botafogo e com o Flamengo. A hora que o Flamengo procurar jogador junto com Botafogo e Grêmio, alguma coisa está muito errada com o Flamengo, né não, nação? Coloque aqui nos comentários, por favor, o que vocês acham sobre tudo o que eu falei sobre Isco e sobre o Douglas Costa. Que o Isco seria uma sensacional contratação? Eu tô ligado, mas eu quero que você coloque aqui, se você entendeu tudo o que eu falei sobre a dificuldade de contratar, não é o Isco não, é qualquer jogador espanhol, ou europeu, perdão, qualquer jogador europeu. Coloca aí nos comentários, não esquece de deixar o like, se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos. Eu volto às 19 horas para finalizar o Mengão Queridão nesta quarta-feira, mas lá no Fla Nação VP. Tô esperando todos vocês, fiquem com Deus, saudações rubro-negras!